Eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês que eu acredito que eu não tenha compartilhado com ninguém, mas eu tenho apenas lançado e não falei um pouco dos detalhes de como que foi basicamente a criação do meu livro. Alguns nem sabem que eu criei livro, assim, eu geralmente não coloco em todo canto, mas eu criei um livro. Esse livro foi criado com base num estudo sobre transtornos dissociativos de identidade, ou também chamado de TDI. Então, alguns filmes conhecem, alguns filmes mostram esse tipo de doença, principalmente em filmes como Clube da Luta, Fragmentado, que é o mais conhecido. Tem também filmes como Ilha do Medo, que tentam mostrar um pouco de situações que envolvem esse tipo de doença. São coisas que acho que eu comecei a investigar e buscar a respeito, justamente por alguns interesses que eu gostei de alguns filmes ali, eu senti muito interessante o assunto, embora nenhum dos 3 filmes consegue abordar de forma completa o que de fato é TDI. Então eu fui atrás, fui a respeito, fui buscar, fui procurar informações justamente com psicólogos, não que eu venha participar, mas que eu acabei descobrindo algumas coisas através deles, de pesquisas sobre assuntos relacionados a livros que falam a respeito de TDI, e foi uma coisa muito interessante, porque eu descobri um tipo de doença que geralmente ninguém faz ideia de que ela existe. Só para ter uma ideia, existem mais de 150 mil casos no Brasil de pessoas que sofrem de transtorno dissociativo de identidade. Isso é um número relevante, muito relevante, e as pessoas quase que não notam isso, não entendem qual que é a necessidade da gente poder conhecer um pouco dessa situação e poder ajudar quem de fato não sabe do que se trata, ou se alguém conhece alguém que passa por isso, tentar ajudar a evitar situações difíceis, ou tentar superar. Então a ideia foi trazer um livro em que eu montasse ali uma estrutura básica de uma história, colocar uma ficção ali, mas dentro dessa ficção não somente trazer a ficção, mas explicar totalmente, o máximo que eu pudesse, para qualquer leitor, como funciona, o que era o caso de transtorno dissociativo de identidade. Foi uma coisa muito interessante, foi uma coisa que eu gostei bastante, uma experiência que mudou muito o meu pensamento justamente sobre montar a história, sobre estudar um determinado fato. E olha que isso nem se trata de tecnologia, é uma coisa totalmente fora da área. Mas eu me interessei por causa dessa falta de conhecimento a respeito da doença. E muitos filmes também têm tratado esse tipo de doença como um caso, ou uma história interessante, mas nunca justificaram o porquê e a necessidade, como também tratar esse tipo de situação. Então eu busquei muito, fiz algumas pesquisas especificamente com algumas pessoas, e valeu a pena. Foi uma experiência muito grande, também uma oportunidade dada pela Amazon. Foi uma experiência muito grande que a Amazon me proporcionou também, onde ela me disponibilizou a oportunidade de publicar o meu livro lá, através de um programa dela, de escritores independentes, e para mim foi mais reconfortante ter criado o livro do que vendê-lo. Às vezes ele teve boas vendas, mas então de como que esse livro conseguiu fazer com que as pessoas pudessem conhecer sobre a doença. E teve até um momento que eu tive, acho que no começo do ano, que eu vi uma análise que fizeram para o meu livro lá na Amazon. Praticamente pela análise dá a entender que a pessoa passava por uma situação de transtorno dissociativo de identidade. E ali ele mostrou que realmente aquele livro, aquela história que eu passei ali para ele, conseguiu ajudar a trazer o sentimento que ele tem, né? Trazer o sentimento do que ele passa. E isso foi muito... A sensação que foi de ter visto essa análise foi muito maior do que qualquer outra coisa. Assim. Foi uma experiência muito gratificante, porque eu consegui, mesmo não tendo, mas tentar fazer ao máximo, trazer a sensação daquilo que faz uma pessoa, aquilo que uma pessoa sente tendo este transtorno. Foi muito profundo também, foi uma coisa muito interessante, uma experiência muito boa para montar uma história. Eu já tinha montado inúmeras histórias, em torno de 3, 4 livros, eu tentei, né? Nunca consegui completar os livros, mas esse terceiro, que foi o Escritor de Almas, foi uma coisa incrível, ajudou muito, aprendi muito com esse livro, tanto na escrita quanto a forma de falar. Então eu quero compartilhar com vocês essa experiência, e quem quiser dar uma olhada também no livro, tá disponível lá também na Amazon.
Tem a versão paga, mas também tem a versão gratuita, então fica a critério de vocês darem uma olhada, verem a amostra pelo menos, isso vale a pena. Eu acredito que também conhecer a respeito dessa doença seria muito importante para cada um de nós. Um forte abraço e até mais. Tchau!